sobre crimes sexuais na América Latina. E a gente está muito contente de receber aqui duas Marianas, né? A professora Mariana Joffre, que é professora da UDESC, e Mariana Pedrosa, que é psicóloga e mestre aqui pela UNB. Então a gente vai, nossa dinâmica aqui, né, eu adiantei para vocês, a ideia é que vocês façam uma fala de 20 minutos a meia hora e depois a gente abre para o debate. Tá ótimo. Tá bom? Então vou passar para o nosso convidado externo, para a professora Mariana, mais uma vez agradecendo o aceite do convite e a presença aqui na nossa mesa. Tá certo. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e preciso dizer que, bom, eu não sou especialista em crimes sexuais, então, enfim, me dá um pouco de medo de que o que eu venha trazer aqui não seja novidade para vocês, mas dizer que eu me beneficiei muito de ter sido convidada, porque para preparar a minha fala aqui, várias coisas, como é que eu vou dizer, um pouco que assentaram para mim sobre esse tema e, bom, espero que se a minha fala contribuir para vocês, tanto quanto contribuiu para mim, está valendo, mas se não, mesmo que eu chova no molhado para vocês, para mim eu quero dizer que contribuiu muito, foi bastante bacana, porque quando, em 2009, eu fiz um pós-doutorado pensando a partir dos nunca mais, o Brasil, Uruguai, Chile e Argentina, um pouco como é que, a pergunta que eu me fiz era se a repressão política tinha tido um viés de gênero, né? E bom, eu fiz esse trabalho, foi um ano só, foi na UFSC, depois não trabalhei mais com essa temática de gênero. E desde então eu fico um pouco incomodada porque eu tenho uma sensação de que alguma coisa não ficou bem resolvida. E o fato de vir para cá hoje, eu acho que um pouco me ajudou a resolver isso que não estava muito acertado. Porque o questionamento que eu me fazia, a maneira como estava formulada, me trazia uma espécie de armadilha, que era um pouco hierarquizar as violências, sempre nessa lógica de que as mulheres teriam sido duplamente vítimas, o que um pouco fazia discutir, bom, mas será que os crimes mais específicos em relação às mulheres, muitos deles envolvendo violências sexuais, seriam piores do que, por exemplo, as violências em relação aos homens? E me incomodava tanto a ideia de hierarquizar as violências, como me incomodava a ideia de novo pensar a mulher no lugar de vítima. E aí, com isso, um pouco voltar um pouco reforçar os estereótipos de gênero. Mas vocês vão ver que eu chego num lugar que parece bem interessante depois, né? Então, ao mesmo tempo que eu ficava um pouco incomodada com a ideia de invisibilizar um dado real, que é a diferença de gênero que existe, eu também ficava incomodada de pensar que, bom, mas não houve violência sexual também contra os homens, ou os homens também não foram atingidos, digamos, do ponto de vista do gênero, quando, por exemplo, algumas representações relacionadas à tortura diziam respeito à sua condição de homens, ou à sua virilidade, ou às representações sociais relacionadas à masculinidade, né? Enfim, então, e a outra também armadilha que me levava a isso é um pouco de pensar até que ponto a repressão política tinha um viés de gênero no sentido de que conscientemente, até que ponto havia uma orientação diferenciada na repressão política da maneira de lidar com homens e mulheres, ou até que ponto essa diferenciação se dava pelo fato de que há uma série de visões diferentes já na sociedade das visões de gênero e que isso então influenciava a maneira como a repressão se dava sem que isso fosse conscientemente pensado ou planejado, né? E eu preciso dizer que para preparar a fala aqui, eu li um livro argentino de uma entidade que faz parte da rede, que é a Memória Aberta, né, que é o Nadie Queria Saber, Ninguém Queria Saber. E me pareceu muito interessante porque elas traçam uma série de discussões que me ajudaram um pouco a reposicionar essa discussão toda e a achar digamos, uma maneira de pensar essa questão que me fosse mais satisfatória. Em primeiro lugar, elas colocam essa pergunta:
Porque uma coisa também que eu tinha reparado, isso foi bem interessante, é que quando eu fiz a pesquisa, não foi uma pesquisa exaustiva, gente, foi uma pesquisa de 1 ano. Quem trabalha com história tem uma noção de que 1 ano para pesquisar um tema novo é muito pouco tempo, né, para amadurecer, e todo esse universo dos estudos de gênero para mim era uma novidade. E de qualquer maneira, nesse tempo, quer dizer, a bibliografia que eu busquei e busquei também pensar um pouco em termos de Cone Sul, né, não pensar então só a experiência brasileira. Nessa época nós organizamos lá na Federal de Santa Catarina um seminário de ditadura e gênero, que foi o primeiro do gênero, do tipo, desse tipo. E aí foi muito bacana porque eu pude conversar com um monte de gente e organizei um simpósio sobre repressão. E me parece que naquela época várias questões não estavam muito amadurecidas como estão hoje. Então, para mim foi muito bacana revisitar esse tema agora, porque agora me parece que a maneira como as coisas estão formuladas fazem mais sentido. Então, nesse livro do Memória Aberta, e Ninguém Queria Saber, a pergunta que elas colocam é por que demorou tanto para que os relatos de violência sexual viessem à tona. Porque o que eu percebia nos Nunca Mais é que existiam relatos de violência sexual, mas que eles eram alguma coisa entre várias outras, né? Não tinha uma discussão de especificidade disso, ou quando tinha, era muito, enfim, me parecia insatisfatório. E aí a conclusão que eu chego um pouco nessa pesquisa é que, bom, como esses relatórios não foram feitos dentro de uma perspectiva de pensar a questão de gênero e da violência específica de gênero, é claro que não é uma fonte que nos dá muitos elementos para trabalhar esse tema. De lá para cá, embora eu não tenha mais trabalhado com o tema, eu tenho visto que várias iniciativas foram desenvolvidas nesses países do Cone Sul, específicas relacionadas à violência sexual, né, e à violência de gênero. Então, várias oficinas, workshops, etc. E me pareceu que esse tema começou a ser muito mais um tema que habita o espaço público do que era na época em que eu estava fazendo o pós-doutorado. E aí eu fiquei então com essa pergunta: por que demorou tanto tempo para que se pudesse ouvir os relatos das mulheres a respeito desse tipo específico de violência que é o dos crimes sexuais, né? Então, a primeira questão me parece que é a questão do espaço de escuta social, ou seja, os ouvidos estavam atentos para outras coisas, né? Então, no caso, por exemplo, da Argentina, os primeiros julgamentos, lá que tem uma judicialização do processo de transição muito grande, muito diferente do Brasil. Então, os primeiros relatos das pessoas não foi das pessoas contando o que elas tinham vivido, mas foram das pessoas contando o que tinha acontecido com os desaparecidos, ou seja, as pessoas não testemunhavam em causa própria, mas elas testemunhavam sobre aqueles que não podiam testemunhar, né? Então, vai demorar até que elas pudessem falar sobre as suas próprias experiências, né? Então, era tanta violência e era tanta coisa que a violência de gênero e principalmente os crimes sexuais não pareciam, naquele momento em que parecia que era muito mais importante a questão do desaparecimento forçado das pessoas, e que foi um fenômeno muito importante na Argentina. Então parecia que aquilo era uma violência muito maior, e que era aquilo que precisava ocupar o centro do espaço público e o centro da denúncia dessas vítimas, né? Uma das pessoas que fez um testemunho no Memória Aberta, nesse programa na Argentina, ela disse que quando ela tentava contar para os amigos, mesmo para os familiares, o que ela tinha vivido, ela que tinha ficado presa no centro clandestino de detenção, as pessoas diziam: não fala disso não, que vai te fazer mal. E ela foi se dando conta que não fazia mal para ela, fazia mal para quem não queria escutar. Na verdade, as pessoas não queriam escutar. E daí o nome do livro, Inária Queria Saber, né? Então, essa forma específica de violência contra as mulheres teve muito pouco espaço no discurso social da transição para a democracia, tanto na Argentina, nós podemos dizer isso no Brasil também. Não é que não houve, não é que não houve a produção de discurso sobre isso. O que acontece é que ela entrou dentro de vários outros discursos e foi minimizado, né?
No caso do Peru, por exemplo, se relata que na Comissão da Verdade se percebeu, a Comissão da Verdade percebeu que, e reconciliação lá, que as mulheres, em geral, quando relatavam, elas relatavam o que havia acontecido com seus filhos, com seus maridos, mas dificilmente falavam das violências que elas tinham sofrido. E aí nós vamos para o segundo ponto, que me parece, para explicar por que tão tarde assim, por que tanto tempo, que é... Posso continuar? O da naturalização da violência sexual, ou seja, a violência sexual aparecia quase como que um fenômeno natural. Bom, numa situação de violência tão grande, em que as mulheres estavam tão à mercê da repressão política, bom, nada mais natural de que elas sofressem também a violência sexual. Então, é um pouco como se fosse um pouco óbvio, uma espécie de um puxadinho da violência a outra, né? E é interessante perceber, por exemplo, no relatório da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, que tanto a Amélia Telles quanto a Ieda Axeru de Seixas comentam: fui vítima de abuso sexual e nem me dei conta. Eu lembro da Amélia Telles falando nesse seminário, numa mesa redonda, dizendo: olha, agora, neste momento que eu estou me dando conta que eu fui vítima de abuso sexual, de violência sexual, e que isso é uma violência de gênero, porque até então eu nunca tinha concebido isso dessa maneira. Então aí tem uma questão importante, que é a categoria, ou seja, como que também as vítimas vão conceitualizar essa violência, em que categoria que elas vão colocá-la, né? Então a ideia da naturalização, ela leva a minimizar a violência sexual, porque é um pouco, bom, é claro que naquelas circunstâncias os homens se aproveitariam, né, das mulheres em particular. E aí que me parece a importância dos julgamentos esses da Argentina hoje, que estão se desenvolvendo, são muito recentes, no sentido de pegar a violência, o crime sexual, como uma razão específica para criar casos de tribunais por conta desse crime específico, ou seja, individualizar esses casos, né? E é interessante porque recentemente eu tive um workshop de história recente em Buenos Aires, e o Santiago Garanho, que é um antropólogo, quando por acaso comentou desse assunto, ele disse: porque a violência sexual era como que a parte suja da guerra suja, né? Também os homens, os repressores, etc., não falaram em violência sexual, porque era um pouco como se isso tivesse relacionado a uma parte que tem a ver com os instintos baixos, em contraposição à racionalidade da repressão, que tem a ver com a inteligência, com o setor de inteligência, que seria altamente especializado, etc. Então isso apareceria como, digamos, um desvio também para os atores repressivos. Um outro elemento é o fato de ser um crime que une o privado e o público, né? Ainda que esses crimes sexuais ocorram numa situação de uma violência do Estado por razões políticas, né? A maneira de pensar esses crimes escapa muitas vezes à politização, né? Porque há uma percepção social de que a violação, o crime sexual é uma questão individual, é uma questão do agente e da vítima, e não uma questão social. E me parece que essa percepção se altera principalmente quando você começa a ter vários casos de guerras, de conflitos bélicos, em que o estupro, a violência sexual, ela acontece repetidamente de uma maneira massiva e pública, explícita, né? Então, a partir desse momento, como acontece em Ruanda, na Bósnia, na ex-Jugoslávia, então se começa a pensar que, bom, o que aconteceu também no Cone Sul, nos centros clandestinos de detenção, nos órgãos repressivos, nesses espaços como as prisões políticas, isso também foi não tão massivo quanto, por exemplo, nos casos desses conflitos bélicos, mas foi massivo também, porque foi reiterado, foi repetitivo, as mulheres sistematicamente sendo vítimas dessas violências e várias mulheres sendo vítimas dessas violências. Então, me parece que esse caráter público começa a se voltar também para outras configurações como essas dos centros clandestinos de detenção, né?
Então, há uma espécie de uma ressignificação subjetiva e política, né? Então, esse privado do sofrimento íntimo de ter sido violado começa a ser contraposto ao caráter público de uma violação, né? Sendo que esse caráter público, e aí isso me parece para os historiadores muito importantes, ele só vai ser, digamos, assim colocado no debate público, ou assim ressignificado muito depois dos fatos, né? E aí entramos para o outro item, que é o da desconfiança e cumplicidade, que cercou a questão do crime sexual. Então, essa noção que está muito presente no caso dos estupros, mesmo hoje, mesmo os estupros coletivos, de que há uma suspeita que recai sobre a vítima. Então, é sobre sempre essa discussão de como a pessoa estava vestida, se ela facilitou, se ela resistiu o suficiente ou não, qual que era a margem de manobra que ela tinha diante da violência sexual, né? E me parece que talvez um dos elementos-chave dessa questão seja a questão do prazer que nós associamos ao sexo, né? Então, parece que tem sempre alguma coisa ali no crime sexual que é de uma ordem que confunde muito essa questão do íntimo e do público, do privado, do coletivo, né? E aqui é interessante porque tem um outro livro que saiu muito recentemente também na Argentina, e a Argentina me parece que está muito na frente em várias discussões, pelo caráter massivo que teve a repressão política lá, né? Tem todo um campo muito mais envolvido, me parece, discussão sobre esses temas do que no Brasil. Tem esse livro que saiu então recentemente, que é o Putas e Guerrilheiras, e que é um livro escrito por duas jornalistas, e uma delas, na introdução do livro, a Miriam Levin, conta que no 24 de março, que é o aniversário da ditadura militar na Argentina, do golpe, há um programa de auditório que chamava Almoçando com Mirta Legrand. Mirta Legrand é uma dessas vedettes, foi uma diva do cinema argentino que tinha esse programa de entrevistas, e ela convida então essa jornalista Miriam Levin, que escreveu esse livro, e que tinha sido prisioneira num centro de detenção clandestino. E lá pelas tantas ela pergunta claramente ao vivo para a moça se era verdade que ela saía com o Tigre Acosta, que era um dos chefes de um grupo de tarefas da Escola Mecânica Armada, que foi um dos grandes centros de detenção clandestinos em Buenos Aires. E aí ela disse, como assim eu saía? Né? Como se fosse uma questão de namorados, como se eles estivessem tendo uma relação íntima de troca, enfim, né? Como duas pessoas normais, em condições normais, né? E aí ela disse, bom, é verdade, sim, né? Mas não é que... É verdade que os repressores nos levavam para jantar, né? Mas nos levavam para jantar em condições em que nós tínhamos nenhuma margem de manobra, e que isso de alguma forma fazia parte das torturas, porque, por exemplo, uma companheira, o Tigre Acosta leva ela para dançar numa boate bem conhecida, depois do assassinato, depois que ele participou do assassinato do marido dessa companheira. Né? Então tem vários casos de requintes de crueldade em que as mulheres eram obrigadas a se vestir para a noite e acompanhar esses agentes repressivos, né? E o que isso criava na sociedade argentina? Uma ideia no senso comum da população argentina de que essas mulheres, na verdade, eram umas putas, né? Inclusive era uma visão dos próprios companheiros, muitas vezes de militância, que pensavam, bom, como assim? Elas saíam com o inimigo máximo, né? E aí o que ela tenta explicar no livro, e aí o livro está todo, inclusive, tem esse título tão forte de Putas e Guerrilheiras, é dizer, olha, nós não tínhamos margem de manobra nenhuma, eles eram donos da nossa vida, da nossa morte. Nós almoçávamos quando eles decidiam, nós comíamos o que eles decidiam, nós não podíamos fugir, nós não podíamos nos negar, nós estávamos completamente à mercê desses homens, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar do domínio deles ser absoluto sobre elas, quer dizer, toda essa situação é uma situação de uma ambiguidade feroz para elas, porque, ao mesmo tempo, claro que elas se sentiam extremamente culpadas de estar numa situação supostamente social com aqueles que eram o alvo, digamos, da luta armada delas, né? Bom, tem um livro, inclusive,
da Ana Longoni, que chama Traiciones, em que ela faz uma discussão muito interessante sobre como na Argentina o padrão foi do desaparecimento, aqueles que reapareceram, ou seja, que estiveram nos centros clandestinos de repressão, e voltaram e reapareceram, eles eram alvo de uma desconfiança gigantesca por parte dos próprios companheiros, sendo homens e mulheres. No caso das mulheres, uma das coisas que a Miriam comenta é que elas eram alvo de um duplo estigma, porque ainda por cima tinham esse caráter das relações sexuais que algumas teriam desenvolvido com os agentes repressivos. Tenha acontecido ou não, né? De qualquer maneira, a suspeita pairava, né? Então, esse peso de uma condenação pública pairou sobre elas e ela disse que elas mesmas não conseguiam falar sobre esse assunto, nem entre elas, né? Porque a culpa era tão grande, porque no fundo também elas se sentiam como que fossem responsáveis do que ocorreu, da violência. Então, esse é um aspecto muito cruel, e é isso que eu fui entendendo da questão do crime sexual. É porque é um crime que coloca, digamos, a questão da responsabilidade dele na vítima, muito mais do que no agressor, né? A violência do agressor, ela é naturalizada, ao passo que a vítima, ela passa a ser também, de alguma forma, considerada a parte desse ato. E, no fundo, de alguma forma, às vezes ela é, inclusive, mais culpabilizada do que o próprio agressor, né? Até porque, dentro das nossas representações de gênero, o agressor, ele está exercendo a virilidade dele, né? O que é, entre aspas, compreensível. Parece um absurdo isso que eu estou dizendo, mas a gente vê várias manifestações disso no discurso público hoje, relativo a casos muito recentes, esses de estupros coletivos, né? Então, o que a Meta Levin vai comentar é que demorou muito tempo para que elas pudessem ressignificar essa experiência que elas viveram e da qual elas se consideraram parte integrante, né, desses crimes sexuais, como vítimas, e totalmente vítimas, né, delas não se considerarem em nenhum ponto também parte do próprio crime, né. E aí eu pensei um pouco nessa história da Geni, da música do Chico Buarque, que é a travesti, que enfim, que vocês devem conhecer todos a história. Chega um alvo numa cidade, diz que vai destruir, e todo mundo diz, não, por favor, não destruam, e aí ele coloca como condição, enfim, esse ser superior, supostamente, se ele passa uma noite com a Geni, ele vai poupar a cidade. E aí ela passa a noite com ele, com o agressor, porque a cidade implora para ela, e aí no dia seguinte ela é apedrejada, né? Então, ou seja, não tem saída possível. Essas mulheres que estavam no centro clandestino, não tinha saída possível para elas, né? De qualquer maneira, elas seriam alvo desse estigma. E aí passamos para o quinto ponto, que é a vergonha, a desonra, a infâmia, né? Quer dizer, todos esses elementos se estendem no crime sexual para além da própria vítima, né? Então, é um crime da qual as mulheres se sentem também responsáveis e, ao mesmo tempo, isso se espalha para os próprios companheiros. Não é à toa que os agentes repressivos repetidamente cometiam esses crimes sexuais na frente dos companheiros para que eles vissem. Então, também era uma afronta aos guerrilheiros. E é uma vergonha pública. É uma vergonha para a mulher contar para os filhos de que ela foi violada. É uma vergonha para ela contar para os pais que ela foi violada. Então, muito por isso se guarda silêncio, né? Porque não há na escuta social uma compreensão de que o crime sexual não é um crime em que a vítima tenha qualquer participação e digamos, ela é arrastada nisso, né? E aí tem um caso muito interessante que novamente a Amélia Telles conta, já no segundo seminário de ditadura, gênero e repressão, também organizado pela UFSC, em que ela conta o caso de uma mulher que enfim, ela é uma figura pública. O pai dela era um militar e ele é preso, e aí ela vai, então, a filha, para um órgão militar para tentar descobrir o paradeiro do pai, e lá ela é violada.
e ela não conta para ninguém. Não conta para os pais, porque pros pais, ela considera que para os pais isso seria vitimizá-los novamente, ou seja, não bastasse o que ela sofreu, o fato dela contar que ela sofreu, os pais saberem que ela foi vítima de uma violação, faria com que o sofrimento se estendesse aos pais também. E ela passou décadas guardando esse segredo e ela só vai contar isso numa sessão privada da Comissão da Verdade. Então, vocês veem como é importante a questão do espaço social de escuta e de uma ressignificação do que é esse crime para que se possa falar sobre ele, né? E vejam, se hoje ainda é difícil falar sobre ele, com todo o movimento, todo o desenvolvimento do movimento feminista, com o desenvolvimento das discussões de gênero, imagina que dirá logo depois da ditadura militar, no período de transição, né? E aí a gente pode dizer que também, por exemplo, hoje, uma coisa que eu reparo e que me chama muita atenção, nós não temos ainda um espaço de escuta para a violência sexual que atinge os homens. Nós sabemos que foi minoritário, mas houve. E é interessante porque eu sistematicamente encontro referências a isso como uma possibilidade, mas eu não encontro os casos. E me chamou muita atenção um documentário que eu assisti com os meus alunos de pós-graduação, é um documentário uruguaio que chama Decilia Mario que no vuelva. E em um certo momento são alguns ex-presos políticos contando da experiência deles, e em algum momento um dos presos políticos conta que ele foi obrigado a fazer sexo oral num dos agentes repressivos. E me chama a atenção porque ele conta em duas situações no documentário. E no documentário não tem nenhum tratamento para isso, fica como que um grito de socorro dele, de dizer, olha, aconteceu, ao mesmo tempo que ele se sente muito envergonhado de contar aquilo, ele precisa contar, para falar o nível de degradação que eles sofreram, mas você vê que o documentário não trata isso, né? Então me parece que esse ainda é um espaço de silêncio na nossa sociedade, né? Por fim, ainda para responder a pergunta por que só agora, me parece isso uma questão que eu estou desenvolvendo junto com a Paula no trabalho de mestrado, a Paula Franco me orientando de mestrado, no trabalho dela, que está desenvolvendo então essa discussão das comissões da verdade, que é o problema da instabilidade da definição de o que é crime sexual, o que é crime de gênero e como tratar isso, quer dizer, o que é você discutir isso especificamente no âmbito de uma comissão da verdade, no âmbito de um workshop, ou enfim, como é que é isso, né? E ver como são iniciativas muito desiguais, né? Então a gente tem uma questão que nós estávamos discutindo na Comissão Nacional da Verdade, você tem um quadradinho de gênero, você tem uma comissão específica de gênero que vai tratar o gênero num aspecto. Na Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru, você tem representantes, uma pessoa pensando no gênero em cada grupo de trabalho, que é uma visão muito mais interessante no sentido de pensar, bom, então, entre os indígenas não teve especificidade de gênero, né? Entre os trabalhadores não teve especificidade de gênero, né? Então, para a gente ver como isso ainda está se desenvolvendo e ainda não temos isso desenvolvido de maneira a ter já um instrumental mais estabelecido para lidar com essa questão, embora evidentemente se tenha avançado muito. E nesse sentido, a própria definição de violência sexual me parece uma questão um pouco problemática, porque eu lembro que no artigo, quando eu tive que fazer o pós-doc, uma questão de diferenciação que faz entre abuso e crime sexual, porque quando você pega uma definição muito ampla, que pensa crime sexual, como por exemplo, qualquer violência cometida aos órgãos sexuais, é muito diferente de uma violação. Me parece que é muito diferente, né? Por quê? Porque tem um dos elementos é provocar dor em lugares sensíveis, os órgãos sexuais são sensíveis, essa é uma questão. A outra questão é você violar a intimidade, você, digamos, lidar com a condição sexual da pessoa, que me parece que tem uma diferenciação aí, né? Então, me parece complicado você, como na definição da CNV, ela usa uma definição muito aberta, então, por exemplo,
não sei, coisas que têm a ver, um choque elétrico, né? Golpes nos seios. Até que ponto isso tem uma conotação sexual ou é um golpe no seio porque poderia ser em qualquer outro lugar do corpo, mas o seio é mais sensível. Então, acho que isso é uma questão que tem que ser melhor pensada. Então, o que mudou de lá para cá, né? Desse começo da transição, dos nunca mais que eu estudei até agora? Bom, movimento feminista, eu acho que tem uma parte fundamental em recolocar o debate do que é crime sexual, do que é violência sexual, os estudos de gênero. E aí é muito interessante ver no próprio âmbito da justiça, no caso da Argentina, há uma evolução do entendimento da violência sexual no âmbito doméstico, né, entre aspas, privado, contra a mulher, que vai se alterando. Então a tipificação do crime sexual passa de 85 de delito contra a honestidade, para depois ser delito contra a integridade sexual, para depois delito sobre a liberdade sexual. Então me parece que essas transformações mostram uma evolução da justiça que tem a ver com uma evolução também da sociedade e da discussão pública, do entendimento do que é a violência doméstica, o que é a violência sexual contra a mulher, independente de se ela ocorre em situações de regime autoritário ou não, né? E aí, bom, eu não vou entrar na área de vocês de direito, vocês são muito mais capacitadas para discutir isso ou não, mas enfim, todos os tratados internacionais que vêm discutindo a questão da violência sexual como uma questão mais específica, né? E essa possibilidade, então, de ressignificar uma coisa que ainda é vista pelo senso comum como íntimo, privado, pessoal, né, e traumático da violência sexual dentro de uma noção de uma esfera política e coletiva, né, seja de ditadura militar, seja de uma guerra, né. E nesse sentido tem vários avanços no que vem acontecendo na Argentina, e me parece que lá também esse debate avança mais por conta da entrada da justiça, dos casos, dessa judicialização dos processos. Me parece que então se colocam várias áreas ao mesmo tempo para discutir isso, para pensar isso, antropologia, história, o direito, né? E eles conseguem, me parece, problematizar isso com vários outros elementos, né? Por fim, o que eu queria discutir um pouco, para não tomar todo o tempo, é a questão da contribuição da história, mais especificamente, então, além de pensar um pouco, historicizar esse espaço de escuta e o lugar no debate público que pode ter, e a inserção e a conotação no debate público da discussão sobre a violência sexual, é pensar, então, em termos de quando se vai aos arquivos ou quando se vai produzir testemunhos, né? Quais são os cuidados a se tomar, tanto na análise quanto na produção de fontes, né? Então, primeiro é aquela questão que o historiador já no primeiro dia de aula vai sempre um pouco ser como que reiteradamente cobrado, né? Quer dizer, quando você tem uma fonte, quem fala, onde fala, para quem, para quê, quando, em que circunstâncias, por quê, né? Então, quais são os elementos de enquadramento da fala daquele testemunho? Então, por exemplo, se você pega um testemunho de uma vítima que vai contar o que ela viveu numa auditoria militar, como foi no caso das fontes do Brasil Nunca Mais, ela está numa situação em que ela foi torturada, foi presa política e está discutindo, está numa auditoria, onde ela vai denunciar o que aconteceu a ela, sendo que ela pode voltar a ser presa e pode, inclusive, no limite, voltar a ser torturada. Então, esse é um tipo de espaço de escuta que é, obviamente, extremamente restrito, né? Nessas auditorias também se sabe que muitas vezes o juiz não deixava que se transcrevesse toda a fala, né? Que isso tinha que ser abreviado. Diz aí que sofreu maus tratos e é só disso que se vai dizer. Quando permitia que isso entrasse nos autos. Mesmo quando se permite que entre nos autos, né? A transcrição do que foi dito do oral, do que vai entrar e como vai entrar no texto escrito, que é ao que nós temos acesso, muitas vezes tem diferenças muito grandes, porque tem toda uma decodificação por uma determinada linguagem, porque a pessoa que vai fazer essa, entre aspas, tradução do oral escrito, muitas vezes acaba se interpondo nessa modificação de um registro oral da pessoa que está falando
para o jeito que aquilo é registrado, né? Então tudo isso, quando nós pensamos no testemunho que nós vamos discutir, que foi produzido anteriormente, nós temos que levar em consideração. Se você também vai, por exemplo, no caso de um tribunal da Argentina, que você vai fazer uma denúncia e que o repressor está ali do lado, e que você tem um público, e que você tem toda a mídia assistindo, você tem um enquadramento da fala que tem a ver também com os objetivos da justiça. Então, quais são os objetivos da justiça naquele momento? Não são entender como é que a pessoa trabalhou subjetivamente os traumas que ela sofreu. O que a justiça quer saber bom, o que aconteceu, quando, que marcas ela tem, como é que ela pode aportar evidências do que aconteceu, as minúcias do que ocorreu para ver se as falas coincidem ou não com de outras possíveis testemunhas. Então você tem um outro modo de produção dessa fala. Se você vai pegar uma testemunha dessa mesma vítima para uma matéria de jornal, você vai ter um outro relato que vai estar muito mais centrado na discussão de um elemento emocional que provoque um efeito no leitor e que traga um certo elemento pessoal, subjetivo, mas não que necessariamente esteja preocupado com o testemunho da vítima, mas também está se preocupado com uma certa posta em cena desse testemunho dentro de uma lógica de chamar atenção para aquele tema, que muitas vezes numa lógica, como é que eu vou dizer, até eventualmente pode ser respeitosa, mas pode ser também sensacionalista. Mesmo quando a gente vai falar em termos de denúncia dentro do campo da militância política, também isso vai trazer um monte de falas voltadas para determinados temas e que vão esconder os outros. Então, por exemplo, se eu estou denunciando uma tortura sexual numa lógica de militância, que seja numa universidade, que seja uma fala minha em qualquer lugar, com o que eu estou mais preocupada? Eu não estou preocupada, por exemplo, com o papel que eventualmente teve um companheiro que poderia ter tido uma atitude e não teve, porque o que eu quero fazer é denunciar um agente repressivo naquela cena. Então, se eu tive um companheiro de militância que teve qualquer comportamento, digamos que de alguma forma pode ter, naquele momento, piorado a minha situação do ponto de vista subjetivo, porque, sei lá, eu fui depois estigmatizada, etc., isso não vai aparecer na fala militante no momento em que o que está em questão é denunciar o repressor, né? Então, tudo isso, quando a gente vai, digamos, pensar num relato que já foi produzido, a gente tem que pensar sempre quais são as condições de produção, quais são os objetivos daquela condição de produção e, portanto, quais são os limites e quais são as possibilidades que eu tenho para explorar aquela fala naquele contexto, né? Aqui, então, tudo isso eu já falei. Então, por fim, já encerrando, né, mesmo na Argentina, que tem todo esse avanço, me parece, ainda há todo um esforço no sentido de explicar que a vítima não é um mero repositório de informações. Aí tem um elemento muito importante para pensar essa questão da delicadeza e ambiguidade da tomada do depoimento, é que, de certa forma, ao mesmo tempo em que a denúncia tira a vítima da posição desse lugar passivo de vítima e a coloca no lugar ativo de agenda própria, de denúncia, de militância política, primeiro, os efeitos disso não são garantidos, quer dizer, ninguém garante que os repressores vão ser de fato condenados e que eles vão pagar pelos seus crimes, e tem um elemento de exposição social pública no lugar de vítima, que é um negócio extremamente delicado. Eu lembro de um rapaz que estava, um francês, que estava fazendo uma pesquisa sobre os deficientes físicos que foram alvo da ditadura militar argentina. E ele comentou comigo que ele foi procurar, tem uma fala que está no Nunca Mais Argentino, no livro, que é de uma moça deficiente física, então tem um trecho da fala dela, e ele disse que foi procurá-la e que fez uma entrevista com ela, e ela disse, olha, eu não aguento mais falar sobre isso, né? Eu não aguento mais que a minha imagem pública seja a da deficiente, eu sou conhecida como a deficiente física que
foi vítima ainda, ou seja, no caso dela também, né, duplamente em lugar de vítima, digamos, de uma posição não ativa, né? E eu disse, poxa, eu quero ser, eu sou mais do que isso, sabe? Então, muito também do que o pessoal do Memória Aberta coloca, e aí é um trabalho que elas fazem no sentido de recolher esses testemunhos num quadro mais amplo, é de que qual que é o espaço, qual que é o lugar, a imagem pública dessas pessoas, né? E como também, ao mesmo tempo, então, que elas estão se colocando como ativas e militantes na denúncia, elas também estão reforçando tudo que elas viveram como vítimas. E como isso é uma coisa dura de você pedir para alguém, quando você, como por exemplo, como alguém de uma comissão ou alguém de uma pesquisa acadêmica que está interessado nos seus próprios objetivos de pesquisa, porque estuda A, porque estuda B, do que estuda C, né, de fazer a pessoa repetidamente contar uma experiência dramática e de colocá-la, sobretudo, nesse lugar da vida dela, que é um lugar de um momento horrível, né? Então, como é que você faz isso, digamos, para não fixá-la, cristalizá-la num lugar de vitimização, né? Então, essa ambiguidade entre ativismo social e exposição pública, né? E aí é interessante porque nós temos, por exemplo, novamente a Amélia Teles, que tem essa dupla função, que é uma pessoa que se coloca, sim, como a vítima da ditadura, mas que também o tempo todo faz desse momento de vitimização um instrumento de trabalho para avançar